Bom dia, sexto ano. Vamos falar um pouquinho mais sobre poliedros, sólidos geométricos. Aqui é a professora Ana Carolina, de matemática. Estamos mais uma vez com a nossa aula à distância, né? Infelizmente. Estou morrendo de saudade, precisando voltar para a nossa rotina, né? Vou falar sobre alguns poliedros que eu acho que ainda surgiu dúvidas. Trouxe alguns métodos alternativos para vocês visualizarem melhor sobre prismas. Prismas são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas com paralelogramos que representam as suas faces laterais. Pode ser paralelogramo, retângulo. Um prisma é um poliedro limitado por dois polígonos paralelos. São as suas bases, né? E as suas faces laterais. A altura do prisma é a distância entre elas. Se todas as faces laterais são retângulos, elas são perpendiculares à base, elas possuem um ângulo de 90 graus, chamamos prisma reto. Quando ele está perfeitinho, ele não tem inclinação nenhuma, ele é reto. Quando ele tem uma inclinação, ele é chamado de oblíquo. Um prisma, ele é regular quando tem um prisma reto e suas bases são polígonos regulares. Quando a sua base tem o mesmo formato e todas as medidas iguais. As arestas laterais de um prisma são segmentos iguais e paralelos entre si. Nos prismas retos são perpendiculares à base, só repetindo, né? Então vamos lá, ilustração sobre prisma. Esses aqui são os prismas. Então aqui eu tenho altura, eu tenho uma base, segunda base, eles têm o mesmo formato. Se for triangular, ele permanece com as duas bases triangulares e suas faces laterais são retângulos. Dá pra ver, né? Coloridinho. Ficou lindo, né? Esses são os nossos prismas. Eu tenho aqui prisma de base triangular, prisma de base quadrada, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal e prisma de base, não dá para contar, mas eu acho que é pentagonal esse. Esses são os prismas. Cada prisma é a nomenclatura definida pela base. Sobre os elementos, vou ver se ele permanece paradinho aqui para a gente ver. Sobre os elementos, vértice são esses encontros da aresta aqui em cima. Esses são os vértices. Então, prisma de base triangular tem 3 vértices aqui em cima, 3 vértices aqui embaixo. Arestas. Eu tenho 3 arestas na base inferior, 3 na base superior e 3 na lateral. Arestas são essas linhas aqui representadas em preto. São as arestas. E faces, tá coloridinha aqui, ó. Eu tenho uma face roxa, eu tenho uma face verde, eu tenho uma base amarela, a outra base não dá para saber a cor. E eu tenho uma face que está escondida lá atrás. Vê se dá para ver. Aqui, ó, a face rosa.
tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tem as faces que nós conseguimos ver e as faces que estão lá atrás. Então, prisma de base triangular. Olha pelo nome triangular, significa que tem 3 faces laterais, mais 2 bases. Quantas faces tem a pirâmide de base quadrangular? Tem 4 na lateral, mais 2 bases. A pirâmide pentagonal tem 5 na lateral, mais 2 bases. Então, aresta, eu tenho 5 na base, 5 na base superior e 5 na lateral. Deu para entender? Espero que sim. Já estou até falando sozinha. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, tá? Não esquecem. Sobre pirâmide. A pirâmide, ela também tem uma altura. Quando a gente... altura mesmo, né? Do solo ao vértice lá em cima. Se chama altura. Quando essa minha face lateral, ela tem um comprimento, né? Da parte inferior à superior, o comprimento do triângulo, que é da lateral, se chama apótema. Eu vou mostrar isso com calma. Ela pode ser reta, pode ser oblíqua, pode ser regular. Reta quando ela está perfeitinha. A sua projeção, visualização de cima, ele bate o vértice bem no centro da base. É uma figura reta. Oblíqua, ela tem uma pequena inclinação. Irregular, ele tem todos os comprimentos iguais. Isso a gente vai ver na prática, tá? Vamos lá. Sobre as pirâmides. Aqui tem algumas pirâmides. A base é ligada a um único vértice. As pirâmides possuem uma única base. A altura vai aqui de baixo até lá em cima. Essa é a altura. Apótema é esse comprimento assim, com angulação. Sobre vértice, são os pontinhos. A pirâmide de base triangular. Ah, virou. Aqui de cima dá para ver as faces, olha. As faces laterais. Lembrando que tem a base. Que dá para ver também os vértices, as arestas. Ficou lindo, né? Isso é mais para vocês verem, ó. Aqui já dá para ver a base. Para vocês terem uma ideia de como é a figura. E não há somente o que vocês conseguem visualizar. Tem a parte de trás também. Ficou lindo. Então, pirâmide de base triangular tem 3 faces laterais mais a base. Então, tem 4 faces. A pirâmide de base quadrada tem 4 na lateral mais a base. Pentagonal tem 5 na lateral mais a base. Essas são as nossas pirâmides. Sobre os elementos, deixa eu ver se dá para ver aqui. Vamos lá, falando um pouquinho sobre os elementos da pirâmide, né? Nós temos vértices, faces e arestas. E aí vamos listar isso aqui com vocês. Então, começando pelo vértice, vértices são essas
esses encontros das arestas, tá? Nós temos aqui a pirâmide triangular em duas visões, a visão superior e ela comum aqui embaixo. Então, vértice, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para a pirâmide triangular, nós temos um total aí de 4 vértices. As arestas são essas retas aqui que ligam de um vértice ao outro. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é de base triangular, então nós temos 3 arestas nas bases e 3 arestas na lateral, que liga a um único vértice lá em cima. Então, falando de arestas, nós temos um total de 6. E as faces, vamos olhar pelo nome também, ó. Pirâmide de base triangular. Significa que nós temos 3 faces triangulares na lateral, mais a base. Então, nós temos um total de 4 faces. Olhando por aqui, pela visão superior, é mais fácil. Nós temos essas 3, né, visíveis, que são as laterais, mais a base. Pirâmide de base pentagonal. Desenho da base, um pentágono. Então, os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 da base. Mais o vértice que fica lá em cima. 6. Aqui fica também, ó, fácil de ver. As 5 da base. E aqui fica lá em cima, unindo todas elas. Então, sobre os vértices, nós temos um total de 6. Seis vértices na pirâmide de base pentagonal. Sob arestas, também dá para contar aqui, ó. A base pentagonal, então são 5 na base, mais 5 na lateral. Então, nós temos um total de 6 arestas. 10 arestas. E sobre as faces, olhando pelo nome também, pentagonal, significa que nós temos 5 faces laterais, mais a base, 6. Aqui em cima, pirâmide de base quadrangular. Nós temos a visão superior aqui, tá? Para tentar ajudar. Então, sobre os vértices, são os encontros. Vou marcar aqui de novo. Ó, tenho 1, 2, 3, 4, que a base é quadrangular, e o vértice que fica lá em cima, unindo todas elas. Sobre os vértices, então, nós temos um total de 5, nesse caso, na pirâmide quadrangular. Sobre as arestas, base quadrangular, são 4 arestas na base, mais 4 na lateral. Nós temos um total de 8. Também dá para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobre as faces, nós temos essas 4 faces laterais, ilustrada aqui na figura superior, mais a base. Nós temos um total de 5 faces. E aqui embaixo, pirâmide de base hexagonal pelos vértices. Hexagonal são 6, mais 1 que está lá em cima. Nós temos um total de 7. São 6 vértices na base, porque é uma pirâmide hexagonal. E esse vértice que fica aqui em cima. Sobre arestas,
Também pelo nome, hexagonal são 6 na base, mais 6 na lateral. Total, 12. Dá para contar direitinho aí com calma, hein? Botei no lugar errado, olha. Arestas. E faces, hexagonal 6 na lateral, mais a base 7. Também dá para contar. Então, sobre as dicas, eu vou usar o nome, eu vou chamar de N. Então, se for assim, se for uma pirâmide de base triangular, o N vai valer 3. Se for uma pirâmide de base quadrangular, o N vale 4. Se for uma pirâmide de base heptagonal, o N vale 7. Só para a gente formar uma fórmula aqui. 7. Quando vocês quiserem achar de forma rápida os vértices, arestas e faces, o vértice vai ser sempre a nomenclatura mais 1. Então, aqui é uma pirâmide de base quadrangular, eu tenho 4 vértices na base, mais uma lá em cima, 5. Ver se dá para colocar um pouquinho melhor. Quando se tratar de arestas, nós teremos aí o dobro da nomenclatura. Então, quadrangular, 4 vezes 2. Então, o aresta vai ser, vou olhar primeiro para o nome e vou multiplicar por 2. E as faces, vou olhar para o nome e vou somar 1. Repara esse aqui, pentagonal, ó, vértice, 5 mais 1, 6. Aresta, 5 vezes 2, 10. E face, 5 mais 1, 6. Sobre planificação. Planificação é quando a gente pega um sólido geométrico e simplesmente abre a figura. Imagina uma caixa de sapato. Antes de ser uma caixa de sapato, é uma figura no desenho um desenho no papelão. E aí, fechando essa figura, forma-se a caixa de sapato. Planificação nada mais é do que planificar, colocar o desenho no plano. Exemplo. Planificando a figura. Nós temos a base superior veio parar aqui. Nós temos essa lateral também. Essa figura poderia ficar... ela pode estar deitada, né? Ver se vocês conseguem visualizar ela em pé. Base inferior, base superior e faces laterais. Acho que fica mais fácil de visualizar. Olha ela fechada. Lembrando que o prisma, as suas faces laterais são todas retangulares. Pirâmide, as faces laterais são triangulares. Tem outra aqui.
um prisma de base pentagonal. Olha o cilindro. Esse é o cilindro. Sobre relação de Euler. Euler foi um matemático que encontrou relações para vértices, arestas, faces de um poliedro convexo. Então, a forma que ele criou foi o seguinte: a quantidade de vértice mais a quantidade de faces é igual à quantidade de aresta mais 2. Uma maneira de gravar essa fórmula é a seguinte, olha só. Vovó faz arroz para 2. Só para gravar. É V mais F igual a A mais 2. Então, um exemplo, né? Que vocês estão tendo aí o primeiro contato com as letras. Olha só. Seja um poliedro com 4 vértices e 5 faces. Então, no lugar do V, vamos substituir por 4. No lugar do F, vamos substituir por 4. Qual a quantidade de aresta? Então, a fórmula V mais F igual a A mais 2. No lugar de escrever o V, vou escrever o 4, porque está no enunciado. São 4 vértices. No lugar de escrever F, vou escrever 4 também, porque está aqui no enunciado. E o A é o que eu quero descobrir, é a letra que eu não conheço, é o valor que eu não conheço. Então, ficou assim, 4 mais 4 é igual a mais 2. E aí, nós vamos resolver com calma. 4 mais 4, 8. E aí, eu só repetir, A mais 2. Esse mais 2, para eu descobrir o valor de A, é só jogar para o outro lado, trocando a operação. Então, aqui era mais 2, eu vou escrever do outro lado, menos 2. Aí vai ficar assim, 8 menos 2, 6. Se isso dificultar para vocês, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu apagar aqui para eu ajudar vocês. Vou colocar aqui no cantinho para não confundir. Chegamos a esse valor. Chegamos a esse valor aqui. Vocês vão pensar assim. É a mesma coisa. Qual o valor que eu preciso substituir o A para somar com 2 para ser igual a 8? 2 mais quanto é igual a 8? Dei a resposta sem querer. 2 mais 6.
não é igual a 8? Então, o valor de A é igual a 6. Eu coloquei o desenho aqui, mas nem sempre vai ter o desenho, tá? Vou pegar um outro exemplo para tentar ajudar. Nós temos aqui um outro exemplo sobre a fórmula de Euler. Ó, tome um poliedro com 6 vértices e 9 arestas. Qual o seu número de faces? Então, a primeira coisa a se fazer é escrever a fórmula. A fórmula é assim. Vovó faz arroz para 2. E aí eu vou perceber na pergunta o que ele me deu de importante. Então, tome um poliedro com 6 vértices. Então, V vale 6. Vou colocar de outra cor. E 9 arestas. Então, o A vale 9. Qual o número de faces? Face é o valor que eu não sei, não conheço. E aí nós vamos substituir os valores que nós temos. O V é o 6, olha. Então, no lugar do V, vou escrever o 6. Faces são os valores que eu não conheço. Então, eu vou deixar como F, que é o que eu preciso descobrir. O valor de A, ele me falou que vale 9. Tá aqui, ó, 9 arestas. E o mais 2, que é o da fórmula. Então, desse lado, eu tenho 6 mais F. Tenho 6 mais F. E do outro, eu tenho 9 mais 2. 9 mais 2, 11. E aí vamos pensar da seguinte maneira. 6 mais quanto é igual a 11? Vocês concordam que vale 5? 6 mais 5 vale 11? Então, o F vale 5. Dúvidas? Se tiverem com dúvidas, pode me mandar uma mensagem. F igual a 5. Segundo exemplo. Um poliedro possui 16 faces e 18 arestas. Então, vou escrever aqui as informações que ele me deu. Ele fala que o F vale 16. E ele me fala que o vértice vale 18.
Qual o número de aresta desse poliedro? Então, eu vou escrever a fórmula. Ó, vovó faz arroz para 2. E aí nós vamos substituir o F por 16, o V por 18 e vamos repetir o resto. Então, ficou aqui 18 mais 16 vai ser igual a mais 2. 18 mais 16 vai lá no rascunho e arma. 18 mais 16. 8 mais 6. 14. Subiu 1. 1, 2, 3. 34. Então, desse lado deu 34. Eu vou repetir o resto. A mais 2. E aí nós vamos pensar o seguinte. A minha resposta tem que ser igual a 34. Qual o número que somado com 2 é igual a 34? Um número mais 2 que é igual a 34 é o 32. Então, o A vale 32. Letra C. Espero que vocês tenham entendido. Para casa e para vocês, vai ficar a página 56, 57, 58. E aí lá no finalzinho do livro tem a parte de relembrar. E aí lá vocês vão fazer a página 96, 97... 96 e 97. Eu vou fazer um vídeo com muita calma para vocês, para lidar com letras, para falar sobre operações inversas, operações nas expressões, tá? Hoje nós vamos ficar com esse assunto, eu acho que é o suficiente para essa semana, mas semana que vem nós vamos trabalhar com isso, tá? As questões das letras. E aí nós vamos corrigir as questões do livro. E aí a gente fecha o livro na semana que vem. Vou corrigir o livro inteiro e vou explicar o livro inteiro por vídeo para vocês. Então não fiquem preocupados. E qualquer coisa pode me mandar um e-mail para a gente tentar resolver aí qualquer problema da melhor forma possível, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Vou deixar um exercício extra, tá? Além dos exercícios do livro, uma folhinha extra.